Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, que alegria! Rádio Boa Nova, o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Chiarini Vilar. O que nós vamos estudar hoje dentro do livro Lindos Casos de Chico Xavier, eu tenho o hábito sempre de dizer que não é um livro de biografia, é um livro de autobiografia, porque Ramiro Gama era muito amigo de Chico Xavier na época de Pedro Leopoldo, quando Ramiro ia visitar o Chico, era professor, era um homem de uma mente brilhante, e o Chico então foi passando as suas histórias, detalhe por detalhe, para que ele pudesse então escrever a sua história, os seus momentos e ensinamentos que, sem sombra de dúvida, serve para todos nós. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria, mais um programa estarmos juntos, que alegria em ter a companhia do rádio ouvinte da Boa Nova e também os telespectadores da TV A Caminho da Luz, porque o inédito vai para a rádio, mas depois nós colocamos no canal do YouTube. E está tendo também uma repercussão pelo YouTube da TV muito grande. Falar do Chico, lembrar as suas histórias, trazer as suas lembranças, gera para as pessoas, para os adeptos do Espiritismo e simpatizantes, uma alegria muito grande, porque o Chico foi este homem amor, o Chico foi este homem paz, o Chico foi este homem caridade, em que a vida toda ele deu o que tinha em prol do semelhante. E relembramos sempre que o nosso programa não tem a finalidade de santificar o Chico. E uma outra coisa muito importante que nós mencionamos, nós não temos intuito de crescer em nome do Chico, de inventar histórias, de colocar palavras na boca do Chico. O que nós temos a finalidade é de pegar livros de biografia do Chico, como este, de pessoas sérias, em que nós falamos, porque também temos visto nessa pandemia que as lives espíritas estão por toda parte, o tanto de história que se coloca na boca deste grande homem. A mensagem que nós vamos estudar hoje, o lavrador e a enxada, é uma história interessante que Chico e Emmanuel traz para todos nós, para as nossas reflexões, porque todos os dias nós temos momentos de altos e baixos em nossa vida. Tem dia que nós estamos irradiantes, cheios de vontade de fazer as coisas, e tem dia que nós estamos desanimados, cabisbaixo. Então vamos ver qual foi a orientação de Emmanuel para esses momentos de nossa vida. Vamos acompanhar. Chico Xavier, ainda hoje e há mais de 20 anos, é empregado na fazenda de criação do Ministério da Agricultura em Pedro Leopoldo. Certa manhã, caminhava para o trabalho, atravessando largo trecho de campo no rumo do escritório, meditando sobre os trabalhos mediúnicos a que se confiava. As exigências eram sempre muitas. Como agir para equilibrar-se na tarefa? Surgiam doentes pedindo socorro. Aflitos rogavam consolação. Curiosos reclamavam esclarecimentos. Ateus insistiam pela obtenção de fé. Os problemas eram tantos. Quando curvava a cabeça, desanimado, apareceu-lhe Emmanuel e aponta-lhe um quadro a pequena distância. Então é muito interessante essas histórias do Chico contando na sua intimidade, porque quando nós vemos o Chico na televisão, ouvimos ele, nós imaginamos que o Chico teve uma vida fácil, no campo profissional, no campo familiar, e nós percebemos que não, o Chico também, ele teve uma vida de muitas dificuldades. A profissão dele não era ser médium, não era viver dos livros, não era viver do centro espírita,
E aí nós percebemos o Chico na Fazenda Modelo. Naquela época o carro não tinha tanta facilidade quanto tem hoje, as dificuldades eram muitas. E curioso que o Chico foi meditando sobre o trabalho mediúnico. E quem está num trabalho mediúnico pode verificar essa preocupação que o Chico diz, porque as exigências são muitas. Uma alimentação, uma postura, uma mentalidade, uma análise do caráter e da conduta que estamos tendo. E o Chico pensando como é que poderia fazer, como é que poderia ajudar, como é que poderia melhorar, como nós mesmos, no nosso dia a dia. São perguntas nossas, não é? E Emmanuel, sempre presente, sempre prestativo, orientando, mas ao mesmo tempo alertando para que esse espírito amigo, que era o Chico encarnado, não viesse, porventura, a imaginar que as dificuldades eram maiores do que as bênçãos. Um outro ponto também interessante, né? Eu acho que às vezes o nosso querido rádio ouvinte pode até se perguntar por que tantas preocupações, não é? Quem é um presidente de uma casa espírita ou tem em uma casa espírita uma atividade que dirige um determinado departamento ou uma parte da casa espírita sabe que realmente essas condições é muito comum de pessoas que vêm à busca de auxílio, não é? Então são aqueles doentes que vêm pedir ajuda, são aqueles aflitos que vêm diante daquela aflição da vida, pedindo auxílio. Vem aqueles curiosos que querem, às vezes, tirar proveito de alguma coisa no campo físico. Então o Chico percebia que esses problemas se agravavam. Ele era jovem. Vamos relembrar que o Chico fundou a Casa Espírita com 17 anos de idade. Então o Chico era muito jovem. E lógico que como ele começou a ter a mediunidade já assim de uma maneira bastante evoluída, as pessoas começaram a procurar Chico Xavier. Então vinha pessoas de tudo quanto é lugar, principalmente quando ele publica o livro Parnaso de Além Túmulo. Esse livro, quando Chico publicou esse livro, Chico tinha 20 para 21 anos de idade, era um jovem ainda, tinha o 4º ano primário, uma família com dificuldades, porque a mãe do Chico, que era um ser amoroso, desencarnou quando o Chico tinha 5 anos de idade. Passou-se um tempo, Chico sofreu muito na mão de uma madrinha, depois apareceu na vida do pai do Chico, Cidária Batista, que foi um anjo bom, mas também ficou poucos anos, já desencarnou. O Chico passou a fazer o papel do responsável dos irmãos, porque o pai era meio voado, não tinha tantas responsabilidades. Então o Chico desde cedo tinha essas preocupações todas, só que agora, além das preocupações no âmbito familiar, ele começou a ter as preocupações no âmbito das pessoas que o procuravam. Ele estava cabisbaixo, ele estava preocupado, não é? Ele estava assim, logicamente, como todos nós, quando temos um problema para resolver e estamos diante desse problema. Veja a continuidade dessa mensagem. Então, nós terminamos aquela última frase falando que Emmanuel apareceu ao Chico. Agora nós vamos ver o desenrolar dessa história. Os dois estavam diante de um lavrador ativo, manejando uma enxada ao sol nascente. Reparou? Disse ele ao médium. Guiada pelo cultivador, a enxada apenas procura serviço. Não pergunta se o terreno é seco ou pantanoso, se vai tocar o lodo ou ferir-se entre as pedras. Não indaga se vai cooperar em sementeira de flores, batatas, milho ou feijão. Obedece ao lavrador e ajuda sempre. Logo após, fez uma pausa e considerou: nós somos a enxada nas mãos de Jesus, o divino semeador. Aprendamos a servir sem indagar.
Emmanuel, ele ensinava o Chico, e naturalmente nos ensinava com essas histórias, um lavrador, um homem trabalhando, sem saber o seu nome, sua idade, sem saber da sua vida, trabalhava com uma enxada. E ali Emmanuel fala que o trabalho daquela enxada, ele procurava o serviço. Se iria se ferir nas pedras, se seria rude, se seria mais fácil, pouco importava, estava ali para o trabalho. É um alerta para nós, porque eu creio que após a pandemia, muitas pessoas que diziam ser espíritas poderão até continuar dizendo, mas não irão nas casas espíritas mais, pretextando que não tem ainda uma cura eficaz para o vírus, pretextando que a família não quer, alegando que está numa idade de risco, que tem um problema de saúde, mas o fato é que nós ainda não entendemos o trabalho de Jesus. Fato que a gente vai na casa espírita, já que eu não posso falar do católico, do protestante, porque eu não sou católico, não sou protestante, eu tenho que falar dos meus. Nós vamos às vezes na casa espírita e quando estamos ali trabalhando, sequer nós recebemos o auxílio do amigo espiritual, do nosso anjo da guarda, porque nós estamos com tantas preocupações da matéria, tantas preocupações familiares, tantas preocupações de foro íntimo, que nós entramos na casa espírita e saímos da casa espírita como se nós estivéssemos na nossa casa, na casa de um amigo, na casa de um vizinho. E às vezes a espiritualidade tem até que colocar como se fosse uma bolha ao nosso lado para que não venhamos a atrapalhar o bom andamento espiritual daquela atividade. Trabalho. Tem pessoas que chegam e falam assim, eu queria tanto trabalhar na seara do bem, só que nós não queremos o trabalho que não dá notoriedade, nós já queremos logo o trabalho que dê público, que dê aplauso, que eu saia nas fotos, nas redes sociais, como sendo uma pessoa conhecida, afamada, caridosa, virtuosa. Não, trabalho com Jesus pode ter esta magnitude imensa, mas o mesmo Jesus também nos requisita trabalhos menores, dentro de casa, no trabalho, ajudando na sustentação do planeta com uma prece, ajudando uma família que está perdendo a casa, o emprego, perdendo um ente querido que precisa de uma palavra de consolo. O trabalho está para quem queira. Num planeta de provas e expiações, o que mais existe é trabalho no bem. Só que eu quero escolher o trabalho, eu quero escolher o modo que eu vou trabalhar, eu quero escolher quando eu vou trabalhar, então eu coloco muitas exigências no trabalho. Eu gosto muito de ir para a região de Uberaba, nos centros espíritas daquela região, que ainda conservam um pouco daquela alegria do Chico, daquela simplicidade do Chico, porque lá o espiritismo não é tão sofisticado. Então lá você ainda sente amor, você ainda sente acolhido. Tem casas espíritas que às vezes a gente vai fazer palestra, as pessoas é bom dia, boa noite ou boa tarde, você vai falar ali, você vai fazer tanto tempo, quer água, quer ir no banheiro, pronto. Não tem aquele abraço, não tem aquele acolhimento, não tem aquela receptividade, não tem aquele entrosamento de almas, é uma coisa mecânica. Então a prece é mecânica, a oratória é mecânica, o mediúnico é mecânico. Nós precisamos colocar mais amor. Para trabalhar com Jesus, o ingrediente principal é o amor. Nós vamos perceber também, André Luiz, no livro Missionários da Luz, o instrutor Alexandre, na qual era o mensageiro de nosso lar, que naquele livro deu as instruções para André Luiz, de que eles foram visitar uma casa espírita e eram trabalhos para aqueles que iam buscar auxílio. E André Luiz acompanhou todo o desenvolvimento. Quando eles estavam numa sala, alguém foi dizer àquele instrutor que estava orientando Alexandre, conversando com Alexandre, que havia alguém ali que precisaria de auxílio e que já tinha ido muitas vezes na casa e que estava ali novamente em situação mais complicada. Então Alexandre, que já conhecia o caso, porque o Alexandre trabalhava naquela casa espiritualmente falando, dava um suporte àquela casa, Alexandre chamou André Luiz para acompanhar aquele caso. Era o irmão totalmente perturbado, era o irmão que chegou na casa espírita em sérias dificuldades, recebeu ajuda
foi convidado para o estudo, foi convidado para o trabalho, mas ele se afastava. E assim foi por 10 vezes. Durante 10 vezes ele fez o chamado tratamento total. Tinha que ir 6 semanas seguidas, ele ia 6 semanas seguidas, ele então tinha as instruções que era dada, ele seguia, mas acabava o tratamento e ele voltava da mesma maneira. Mas nesse período todo ele não equilibrava as palavras, ele era muito nervoso, não lutou para tentar se controlar, era uma pessoa que não respeitava as pessoas que estavam ao seu lado, ou seja, ele entrava no espiritismo, mas ainda o espiritismo não havia entrado nele. E o que aconteceu? Na 11ª vez, que ele já vai numa situação mais complicada, porque isso é normal. A pessoa faz um tratamento, não melhora, a tendência das coisas é ir piorando. E aí Alexandre diz assim, realmente nós não temos como ajudar. André Luiz até ficou um pouco impressionado, diz, mas por que aqui não é uma casa de ajuda? André, ele já teve 10 tratamentos completos, não aproveitou. Agora ele vai ser lançado à sorte, até que ele possa cair numa cama, fazer as reflexões e ver se realmente ele quer se modificar, porque ele já passou a ter um pouco de conhecimento da doutrina espírita. Ele sabe por que tem que se modificar. Então, André, nós começamos a perceber que essa história, contada no livro Missionários da Luz, através do espírito de André Luiz, vem fortalecer todos nós, porque é muito comum as pessoas ir na casa espírita pedir ajuda. A casa espírita, ela tem que funcionar como um pronto-socorro, do pronto atendimento, quando nós não estamos bem, mas ela tem que ser uma escola para que nós possamos aprender e saber como evitar as doenças. E por um outro lado, ela tem que ser também a parte caritativa, que é o exercício da caridade em prol do próximo. Porque quando eu faço a caridade, o maior beneficiário sou eu mesmo. E já fica o convite, os ouvintes podem acompanhar esse estudo na íntegra. Eu e o nosso querido Sérgio estudamos desde o prefácio de Emmanuel até o último capítulo, e está disponível na página do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. E lá você vai na playlist e encontra a playlist destinada ao estudo do livro Missionários da Luz. Tem do livro Nosso Lar, do livro Os Mensageiros, e agora, em agosto, entrou no ar o programa Obreiros da Vida Eterna. Quem quiser acompanhar capítulo por capítulo, está disponível o prefácio e já tem alguns capítulos disponíveis também no canal, na playlist do Obreiros, e vai ser uma alegria muito grande poder contar com a sua participação. Diga-se de passagem, eu convido as pessoas a não acompanhar pelo Missionários não, nem pelo Obreiros. Comece por Nosso Lar. Lá nós vamos ver um pouquinho da história de hoje, porque às vezes nós temos aquela ilusão de que no mundo espiritual a gente engana as pessoas como engana quando estão na Terra. Passa uma imagem que não é correspondente, finge que é uma pessoa que não é, e aqui nós acreditamos na boa vontade das pessoas. O mundo dos espíritos é um pouco diferente. A realidade é outra. Lá eles observam as nossas ações, observam as nossas intuições, observam o nosso comportamento, avaliam o nosso trabalho, avaliam o nosso preparo, avaliam o nosso modo operante mediante as situações da vida. Então essa história de Emmanuel com Chico, pegando este lavrador, pegando a enxada, me tocou muito o coração, porque às vezes nós nos propomos a trabalhar com Jesus cheio de exigências. Exigimos isto, cobramos aquilo outro, às vezes vamos trabalhar com mau humor, às vezes vamos trabalhar e as pessoas que estão ao nosso lado são os instrumentos para ferirmos, agredirmos, machucarmos. Então, eu creio que toca muito o nosso ser. É por isso que ele diz essa frase, Emmanuel: nós somos a enxada nas mãos de Jesus, o divino semeador. Aprendamos a servir sem indagar.
Por isso que eu creio e eu espero que a pandemia seja um motivo de muita renovação para nós os espíritas. Eu torço muito que quando tudo isto passar, sabemos que será um novo normal, uma nova realidade, mas quando podemos novamente ter esse livre trânsito, de irmos nos lugares, de até frequentarmos as religiões, eu espero muito que a mentalidade de nós os espíritas mude, amadureça, que nós percebamos o ouro que nós temos na mão, o tesouro que nós temos na mão, que é o conhecimento, a dádiva, o trabalho, o espaço espírita com os espíritos, para podermos fazer um novo espiritismo. Um novo espiritismo com Allan Kardec, com Chico Xavier, tendo sempre em Jesus o nosso referencial, tendo sempre em Jesus aquele personagem protagonista de nossas meditações, de nosso trabalho, com simplicidade, com responsabilidade, com honestidade, com dignidade, porque o Espiritismo precisa, sim, passar por uma ampla avaliação, já que ele é o Consolador prometido, já que ele é a terceira revelação, a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, nos será pedido muito, e eu creio que podemos sim colaborar um pouco a mais do que já estamos colaborando. Encerra Ramiro Gama dizendo: Chico, tocado pelo ensinamento, experimentou iluminada renovação interior e disse: é verdade, o desânimo é um veneno. Então aqui nós percebemos que, colocando no dia a dia, e talvez eu vou falar um pouquinho por mim, né? Que temos aqui em Itapira uma atividade bastante grande, principalmente no tocante a uma obra de 1.700 metros quadrados que estamos fazendo para servir melhor a comunidade, que realmente nós de vez em quando temos esse desânimo. E é uma coisa engraçada que eu percebo que quando o desânimo bate à porta de nossa casa, nós temos que reerguer o mais rápido possível. Porque se você continuar com aquele desânimo, aquilo vai tomar conta de você e pode te levar até um quadro depressivo. Então nós precisamos sermos rápidos. Quando estivermos envolvidos por pensamentos de desânimo, que nós possamos então, de uma certa forma, reerguer. Porque olha, Chico então diz uma coisa muito séria, é um veneno. E ele encerra dizendo: sim, concluiu o orientador, a enxada que foge, a glória do trabalho, cai na tragédia da ferrugem. Essa é a lei. O benfeitor despediu-se e o médio abraçou o trabalho naquele dia, de coração feliz e a alma nova. Então veja, André, para que você também possa comentar um pouco como isso é importante. O desânimo é como uma enxada sem trabalho, ela enferruja. E muitos de nós espíritas, pelo desânimo, somos picados por esse veneno letal que nos leva até a morte, se nós não soubermos conduzi-lo através da depressão, através da baixa estima. Então nós percebemos que é muito importante essa mensagem para os dias atuais, onde nós vemos uma sociedade cabisbaixa, uma sociedade que não está entendendo as leis divinas, uma sociedade que está preocupada com materialismo, uma sociedade que está preocupada consigo mesmo. Não é isso, André Luiz? Sem dúvida. E nós temos que tomar cuidado para não sermos os próximos enferrujados, já que estamos há vários meses sem ir na casa espírita. A live, as transmissões ao vivo, tudo é muito lindo, tudo é muito importante. Mas eu afirmo aqui, sem qualquer medo de equívoco, nada substitui um trabalho dentro de um centro espírita. Nós estamos fazendo as lives do Evangelho todas as noites. É lindo, é maravilhoso, a espiritualidade está lá conosco. Mas não é igual se nós estivéssemos fazendo direto do centro espírita. Então, neste momento, nós temos que tomar muito cuidado, porque poderemos nós ser as próximas ferramentas
a enferrujar. Ao encerrarmos o nosso programa, vamos deixando aqui a nossa loja virtual. Quem puder entrar, adquirir um livro de minha autoria ou de outro médium, de outro escritor, estará ajudando muito ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Loja acaminhodaluz.com.br, e precisamos da sua ajuda para atingirmos os 50 mil inscritos no canal. Só conseguiremos com a sua ajuda. youtube.com/TV A Caminho da Luz. Contamos com você. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Pela nossa querida Rádio Boa Nova. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Votos de muita paz, de muita luz e até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.